ser pai. Ser pai é um estado diferente, um sentimento intermitente, que só se sabe quando se é pai. Ser pai é ser responsável, é ter medo de morrer, se preocupar com o futuro do filho, é cumprir um ciclo, querer viver. É prazer de dar a primeira mordida da comida a alguém preferida. É viver atento, preocupado com o relento, que pode esfriar. É brigar para ensinar e por dentro sentir vontade de chorar. É viver por alguém e não para si. É sacrificar com a dor de alguém e sentir que a vida faz sentido. Concluir que existe um pedaço de você para seguir o ciclo e prosseguir sua tradição. É ter alguém que mal sabe o sentido da palavra traição. É ter a certeza que sua vida já valeu a pena e nada foi em vão. Fabiano de Abreu. E hoje, o nosso programa está mais que especial. A gente está comemorando o Dia dos Pais, porque maternar sem a paternidade não é possível. E é com muita alegria mesmo que a gente hoje vai ter um programa muito especial, muito diferente daquilo que a gente faz aqui. E para começar o nosso programa, eu quero chamar o nosso depoimento, que hoje é um papo de pai. Roda o quadro. Bem, como eu me sinto sendo pai? Eu sinto muita coisa sendo pai. Eu não creio que seja fácil expressar em palavras tudo o que eu sinto com essa experiência, mas eu vou tentar aqui elencar algumas verdades que eu sinto sendo pai. Em primeiro lugar, eu sinto uma alegria em perceber a misericórdia e a graça de Deus concedendo uma filha tão especial como a Valentina. Então, em primeiro lugar, eu sinto uma alegria muito grande e gratidão a Deus. Eu sinto também um peso, uma responsabilidade, um temor e um medo também, por saber que a minha filha, ela vive e ela, Deus permitindo, ela vai crescer no mundo caído e ela tem um pai que erra muito ainda e tudo isso vai, de alguma forma, vai machucá-la de alguma forma. Eu sinto também uma responsabilidade, privilégio, e também o chamado para ensiná-la nos caminhos do Senhor. E essa é uma experiência que ensina tanto a ela como filha e a mim como pai. E eu creio que eu sinto também uma esperança, existe esperança em saber que eu dependo totalmente de Deus nesse processo e também saber que Deus não abandona os seus filhos, nem os filhos dos seus filhos. E eu também sinto uma gratidão muito grande pela vida do meu pai. Eu sei que eu estou falando de ser pai, mas sendo pai, eu lembro do meu pai. Sendo pai, eu sinto uma gratidão muito grande pela vida do meu pai. Hoje, sendo pai, eu consigo ver o que antes eu já via, mas agora eu vejo de uma maneira muito mais clara. O quanto eu sou grato ao Pai Celestial pelo pai que Ele me deu. Então eu tenho uma alegria muito grande, misturada com muita coisa que eu não sei mensurar muito, sendo pai. Isso é um pouco do que eu sinto sendo pai da Valentina nesses 10 meses. Deus abençoe. Muito obrigada, Pastor Nilson. Que bênção poder ouvir seu testemunho. Que Deus continue te dando sabedoria na educação da Valentina e que ela continue crescendo nos braços do Pai. E tem um estudo que foi solicitado pela Lifeway Research e ele foi feito com 2.000 pais cristãos, E eles analisaram pais de jovens entre 18 e 30 anos e o que eles queriam procurar era saber como e por que esses jovens se tornaram cristãos e se mantiveram firmes na igreja. E o resultado desse estudo foi que, ao invés do que aquilo que a gente imagina, que o pregar funciona na vida do filho, não é bem isso. É o nosso exemplo. É uma casa que tem leitura bíblica da palavra, que tem oração e tem serviço, onde se cultiva o louvor, em igrejas onde não são feitas só programações especiais, mas que tem a palavra, que tem a cultura.
e pela imitação e pelo exemplo. Que isso sirva para nós. E hoje aqui na nossa roda, nós temos um pai mais que especial, o nosso querido presbítero Ricardo Machado. E eu queria pedir para o Ricardo se apresentar para a gente. Se apresenta para a gente, Ricardo. Olá, tudo bem? Sou Ricardo Machado, casado com a Verônica, pai da Manu, do Guilherme e da Mariana. Muito bem. Que bom te ter aqui, Ricardo. E a gente sabe que o seu pai foi um exemplo para sua vida, né? Todo mundo chamava ele de Zequinha, né? Assim, o senhor José Roberto. E eu sei que ele tem um grande legado na sua vida, uma grande influência na sua vida. E eu queria te pedir para dizer para a gente três palavras ou 3 características do seu pai, por favor. Vamos lá, meu pai em 3 palavras. A transformação, acho que é uma palavra que representa bastante o meu pai, tudo que ele viveu. Evangelização, acho que é uma outra palavra, e submissão. E por que essas 3 palavras? Eu nasci num lar que não era um lar cristão, era um lar que minha casa era envolvida com espiritismo, meu pai era ali bem envolvido com o centro, a segunda pessoa do pai de santo, minha família toda envolvida com isso. Desde pequeno, as minhas referências espirituais era sempre tudo que era ligado ao espiritismo, e minha mãe ficou doente, ficou com câncer, isso na década de 90, e um belo dia, toda vez que minha mãe piorava, como minha família era muito envolvida com essa questão, meus pais iam para o centro e faziam obrigações, e minha mãe melhorava, e até que teve um dia que o médico falou que não dava mais para poder bancar aquela situação, que minha mãe tinha que fazer uma cirurgia, e a irmã dela, que estava envolvida já com a igreja, que tinha se convertido, convidou minha mãe para poder ir numa reunião de oração. Minha mãe foi nessa reunião de oração, chegou com dor nessa reunião de oração, e no final da reunião de oração ela não sentia mais dor, e ali minha mãe foi curada sobrenaturalmente. E meu pai tinha uma história de vida, uma história promíscua, era um cara na minha cidade que tinha uma condição financeira muito boa, e no outro dia, quando minha mãe foi fazer a cirurgia, meu pai contava que minha mãe foi para a sala de cirurgia e meu pai ficou pensando todas as vezes que ele falava para minha mãe que estava na loja, meu pai era comerciante, etc., e ele estava fazendo algumas coisas que não eram bem bacanas, e começou ali a cair a ficha, e ele tentava chamar pelas entidades que ele cuidava, que ele era envolvido. Ele não lembrava do nome das entidades, e tinha um louvor que ele tinha ouvido naquela reunião de oração anterior, que era o Nosso General é Cristo. Aquilo não saía da cabeça dele, e ele resolveu fazer um pacto, ou seja, uma prova, alguma coisa com aquele Deus que ele tinha ouvido falar no dia anterior, e ele resolveu pedir um impossível para aquele Deus, até com medo que Deus respondesse, já que minha mãe falava que estava sem dor, e ele pediu que era para minha mãe nem ser cortada, e falou com Deus ali que se isso acontecesse, ele largava tudo e ia servir esse Deus. Minha mãe foi para a cirurgia, demorou um pouco, meu pai contava que estava muito ansioso ali naquele período. Volta o médico e pergunta para o meu pai o que meu pai tinha feito, era um médico na época, muito renomado, um médico, era o Roberto Lazzaroni, irmão do técnico da seleção brasileira, o Sebastião Lazzaroni, e o Roberto perguntou para o meu pai falou, não, você que tem que me dizer como é que ela tá, etc., quais são os procedimentos daqui para frente. E o Roberto falou, a gente resolveu fazer uma curetagem antes da cirurgia, para a cirurgia ficar um pouco mais fluida, e o tumor sumiu. E minha mãe tem os exames antes e depois, e dali para frente, quando eu falo da transformação, meu pai foi um homem transformado. Antes era um cara que era um patrocinador, então a minha relação com meu pai era uma relação de patrocínio, isso foi totalmente modificado, eu passei de fato a ter um pai. Toda quarta-feira era o dia que meu pai ia para o centro, então às quartas-feiras passou a ter uma reunião evangelística na minha casa, muita gente conheceu Jesus ali naquele lugar, então
a veia do meu pai era muito evangelística. Meu pai morreu em 2008, em janeiro. Em dezembro eu estava conversando com ele, a gente estava deitado e ele só pensando em evangelização, né? O que ia fazer para evangelizar, programas evangelistas. Então ele gostava muito disso, né? E submissão, porque meu pai passou a ser um homem muito submisso a Deus, né? Então, aonde pediam para ele ir, o que pediam para ele fazer, trabalhar, ele era muito envolvido com a igreja, com a obra, né? Com o evangelismo. Então, acho que essas 3 palavras, né? Quem conheceu meu pai, eu acho que representa bastante meu pai: transformação, submissão, e evangelização. Nossa, que lindo, que bonito. Tô até emocionada aqui, gente, com esse testemunho do pai do Ricardo, né? E a Bíblia fala lá em Provérbios que coroa dos velhos são os filhos e a glória dos filhos são os filhos dos filhos, né? E a glória dos filhos são os pais. E como é bom a gente poder ter orgulho do pai que a gente tem, como é bom a gente poder olhar para trás e ver isso, né? Nós fizemos um programa na semana, acho que 3 semanas atrás, mais ou menos, não vou saber, mas que falava sobre essa herança, que nós como mães, quando a gente olha para trás, a gente se torna mãe, a gente olha para trás, olha no retrovisor e relembra muito do que a maternidade da nossa mãe trouxe para a nossa vida e o que a gente quer deixar para os nossos filhos. Como foi para você, Ricardo, quando você pegou seus filhos no colo e olhou para o retrovisor e veio aquela memória do seu pai, da paternidade? Foi bem temeroso, né? Porque quando eu peguei as crianças, eu falei, caramba, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito, né? Cada um com um sentimento diferente, né? A Manu, a primeira filha, o Gui, né? Um segundo filho, planejado, meio que esperado. E a Mari, a terceira filha que veio para poder completar, presente de Deus pra gente. E aí todos os meus filhos foi com muito temor, assim, com muita sinceridade diante de Deus, pedindo ao Senhor que me ajudasse, né? Para pelo menos eu ser um pai crente, um pai que de alguma maneira trouxesse para eles, né, a essência, aquilo que eu acreditava, né, e aquilo que eu entendia que era a melhor maneira de fazer diferença. Que legal. E além do seu pai, quais são as outras grandes influências na sua paternidade? A gente tem várias influências, né? Eu tenho influências dos meus tios, eu tenho influências dos meus amigos, eu tenho influências de várias pessoas aqui da igreja. O pastor Arival falou um negócio uma vez que me marcou, né? Porque no dia a dia a gente erra pra caramba, né? E o composto assim da gente acreditar, né, em Deus, acreditar que mesmo com os nossos erros, né, que o Senhor é fiel e vai cuidar dos nossos filhos, que os nossos filhos são dele, né? Então, tipo, eu tenho várias influências, mas a Bíblia também me influencia muito. Um versículo que eu gosto demais tá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E a Bíblia, além de ser um misto assim, de nos trazer a inclinação para a confiança, ela também nos traz direcionamentos da paternidade. Uhum. Nos ensina de ponta a ponta, né? O próprio Deus é um exemplo de pai, né? Então como fazer, né? O que não fazer, né? Então, tipo, isso de alguma maneira tem me ajudado a pelo menos nortear. Eu não posso dizer que eu sou inocente, né? Porque isso tem me ajudado a nortear, né, como que devo proceder. É isso mesmo. Esses dias eu estava ouvindo um podcast de um pastor que eu acompanho, eu acho bem legal o que ele diz, e ele dizia assim que se você quer um relato fiel, real da paisagem, você tem que perguntar para a tartaruga. Porque se você for perguntar para o leopardo, ele só vai te relatar o vulto, ou seja, não vai significar tantas coisas, você vai ficar a desejar, né? Eu trago isso porque hoje nós vivemos num mundo de velocidade da informação, de velocidade nos resultados, de velocidade em tudo, né? A demanda é alta, nós temos que entregar, a sociedade exige, o mercado exige.
E eu queria saber de você, como que é isso lá na sua família? Porque você sabe, a minha família é perfeita, né? Perfeitamente igual à sua, igual a da Liz, igual a da Elza, igual à sua, cheia de dificuldades, de erros, de acertos. E eu queria saber como que é lá, você com a Verônica, no maternar dela. Porque o homem, ele tem a tendência a ter o pé no chão. E nós já dizemos, foi dito aqui, né, que a mulher, ela atropela. Ela enche o peito, infla, né? Lembra do pensa que tem superpoderes, infla e sai atropelando todo mundo. E a tendência do homem é mais o pé no chão. Não pode ser tão rápido, acelerado assim, não. Vamos pensar, vamos parar, vamos tentar omitir menos, vamos tentar errar menos, né? E como que é lá na paternidade, ajudando a maternidade da Verônica? Como que é esse equilíbrio lá dentro? Eu vejo, ou seja, dentro da nossa casa, a paternidade e a maternidade com uma complementariedade, né? Então, a gente, inclusive, agora, esse ano, a gente começou a ler a Bíblia com as crianças, né? Com a intenção, de ler com eles a Bíblia toda, né? Então, eu trabalho com os adolescentes aqui na igreja, né? E discipulo alguns adolescentes. E num discipulado eu estava falando com eles, né? E falei assim, discipular é tão legal, um negócio que é tão bacana. A gente estava falando sobre a parte masculina e feminino. Eu falei, eu tenho que discipular os meus filhos, né? Então, esse é um legado que eu preciso deixar para eles. E aí a gente começou a ler Gênesis, né, com eles, né? E seguindo os livros. Ainda estamos em Gênesis, né? Então, cada dia um pedacinho, né? Uma conversa, perguntas as mais legais possíveis, né? Mas a intenção é chegar no coração deles. Mas no contexto geral de uma família. Então aqui tem a Bíblia como centro, que tenta acertar, que tenta buscar as coisas de Deus, que a gente erra também, né? De vez em quando discute querendo acertar, mas que o conserto, o amor, né? E a crença, né, de Jesus estar no centro, né, precisa prevalecer. E eu acredito que os meus filhos veem isso. Eles veem que nós não somos perfeitos, mas que a gente conhece quem é o perfeito. E que, por conhecer quem é o perfeito, você busca, né, a ajuda dele para você ser melhor, né, para você aprender com seus erros e todo dia tá melhorando. E as próprias crianças ajudam também, né? Através dos questionamentos, através E eles chegam, né? Não precisa ter dúvida, né? Que eles chegam. Me gerou uma curiosidade, porque seus filhos são de idades diferentes, né? E lê o mesmo texto bíblico, com a percepção de cronológica, né? Além da personalidade, tudo. É um desafio, né? Mas às vezes a Verônica ajuda muito, né? Porque às vezes quando eu estou explicando, ela fala, não, eles não vão entender, né? Então isso é fantástico. Dá uma puxada, assim, falando. Aí ela vem, complementa alguma coisa, né? Mas no fundo, eu creio que o Espírito Santo está ali e ele vai dar a porção para cada um, né? E creio também que às vezes se eu falar até alguma coisa que não tem nada a ver, o Espírito Santo vai colocar outra coisa no ouvido deles e vai aplicar da forma correta. Mas o bom é essa completude, né? Os pontos da Verônica, sempre quando a gente tá olhando um texto, né, ela enxerga também de uma outra forma, né? Então traz alguns pontos de complementação, né? E isso é legal. E tem as perguntas mais inusitadas possíveis, né? Imagino também. E o mais legal é a sinceridade, né? A Mari, por exemplo, super espontânea e sincera, e perguntando os questionamentos dela, que às vezes passa até quase que um questionamento teológico. Perguntar, uma das perguntas que ela fez foi
se Adão só teve filhos, né, como é que depois os outros nasceram, né? Da onde nasceu? Então é gostoso, né? Porque então mostra de alguma forma que ela estava prestando atenção no texto, né? Então isso é muito legal. E legal saber que você trabalha com os adolescentes e tem adolescentes em casa, né? Porque estudiosos psicólogos, eles dizem que a mãe é a principal influenciadora na criança da idade de 0 a 5 anos. Ali tudo que a mãe ensinar, o que a mãe passar para a criança, vai definir ela para o resto da vida. E o pai é dos 6 aos 11 anos. Então, a criança que teve a ausência do pai dos 6 aos 11 anos vai ter feridas, vai ter alguma coisa que vai levar ao longo da vida para o mal ou para o bem, se teve um pai presente, um pai assistente ali que ensinou o que deveria ensinar, né? Já os adolescentes começam ali 12 e até antes da juventude, né? E lá é a idade do coletivo, né? Onde o pai tem que ser o pai dos amigos, porque os maiores influenciadores dos adolescentes, nós sabemos que são os amigos. Não é, Ricardo? Eu tô errada. Eu não tenho adolescente ainda, mas eu li. É isso. Todo mundo me conta. Então, vamos tirar aqui a verdade, né? E trabalhando com adolescentes, você vê isso, é isso mesmo? Você chega junto dos amigos, dos seus filhos, você tenta participar, porque se você puder influenciá-los pro bem, é melhor do que eles levem, né, os filhos primeiro. Tem aqui 3 coisas, né? A Elza também aqui, ou seja, especialista em adolescente, né? Teve a vida toda voltada Trabalhou também, com essa população, então conhece bastante. Uma das coisas que eu visualizo com adolescente é que a gente tem que ser honesto com eles, transparente, né? Ou seja, e estar junto com eles, né? Então eles têm que ver que, ou seja, que a gente está ali de fato porque a gente os ama, que a gente quer o melhor para eles, e aí eu acho que a relação fica diferente. O adolescente, ele quer prioridade em tudo, né? E a gente pode ser essa prioridade, né? A gente pode fazer prioridade. Quando olho o composto dos meus filhos, especificamente, eu tenho a Manu, que está com 15 anos, então está na adolescência, o Guilherme, que acabou de fazer 12, então está entrando na adolescência, mas ainda muito envolvido com o CP, quer ficar na UCP ainda, né? Cada um. Eles têm uma dó, né, de deixar o CP, porque foi tão fantástico para a vida deles. Muito bom, muito bom. E a Mari, que está na UCP. E uma das coisas que me preocupa, ou me chama atenção, ou me traz uma responsabilidade diferente, a ficha caiu há pouco tempo atrás, é que eu vejo, por exemplo, na Manuela, né? Eu nunca... A Lise, antes da gente começar aqui, estava falando para cantar o hino do Flamengo, né? Então, eu sugeri outro, gente. Eu sugeri outro, ninguém quis. Não sei por quê. Não sou flamenguista. E por isso que eu sugeri outro. E aqui na igreja o pessoal sabe que eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo, mas eu nunca fiquei, ou pelo menos eu acho que eu não fiquei, estimulando em casa, né, todo mundo a ser Flamengo, coisas dessa natureza. E aí agora a Manu tá vivendo uma fase assim que ela tá flamenguista doente, né? Então vê os jogos, né? Ricardo, você não influenciou verbalmente, mas você orou. Fala a verdade, você fez. Não. Flamengo aqui em casa. Não, às vezes até brincava que lá em casa tinha que ser Flamengo, mas nunca foi com essa intensidade. E aí teve um dia que a gente tava vendo o jogo e depois discutindo o jogo, e agora ela acha que ela entende mais do que os técnicos, né? Então tá super envolvida com isso, e aí a ficha caiu. Eu fiquei pensando, eu falando assim, caramba, né? Se eu, sem saber, eu posso ter influenciado com relação ao time, né? Quais são as influências que eu preciso deixar e eu não tenho deixado? E esse é um grande ponto que a gente o tempo todo precisa ficar atento, que eu acho que comunga com o que a Alice estava falando no início, né, das características que você pega, né, da maternidade da sua mãe, né, as coisas boas, as coisas ruins. Você traz a bagagem, né? E mostra claramente que os filhos são herança, né? E como pai e mãe, né, ou seja, como pais, a gente precisa cuidar, né? De uma herança a gente cuida, né? A gente zela pela herança, a gente tenta multiplicar aquela herança.
E isso tem pairado muito no meu coração, né? Quais são as multiplicações que eu tenho feito no coração dos meus filhos. Maldito seria, né, se o impacto que eu fizesse na vida deles fosse apenas do Flamengo, né? Não é isso que eu quero deixar para eles, né? Ela poderia ser qualquer outro time, né? Mas eu quero deixar outros impactos positivos, né? no coração deles. E aí é nessa jornada, né, que a gente vai acertando, errando, e o Espírito Santo, pela misericórdia, né, vai atuando, vai nos mostrando e vai fazendo fichas caírem para poder a gente continuar nessa andança aí de segui-lo. Abrindo nossos olhos. Né? O filho está ali observando o que faz com que o pai vibre, né? Aquilo, as escolhas do pai. Então, assim, a gente está em audiência na presença dos filhos, né? Todos os dias, em todos os momentos, né? Isso é verdade. E eu creio, né, que a partir dessa questão aí daquilo que mexe o nosso coração, se as coisas de Deus mexerem no nosso coração, isso vai impactar os nossos filhos. Sim. Você vê nitidamente, assim, às vezes na história da igreja, né, filhos, né, que seguem os pais. Então, pais são muito comprometidos, que trabalham na igreja, os filhos são comprometidos e trabalham na igreja. Né? E às vezes tem pais que querem algo, mas não fazem aquilo que estão buscando para os filhos. Né? E dá trabalho, né? E muitas vezes, vocês são um exemplo aqui, né? E muitas vezes a gente é questionado também. Então teve uma vez que um grande amigo meu me questionou, porque eu fiz uma escolha, né? Mas foi uma escolha minha, não foi uma escolha dos meus filhos. A Verônica tá junto comigo nesse projeto, que é gastar a minha vida pro reino. Então, onde eu estou no trabalho, na igreja, né? Sábado super envolvido com os adolescentes. Sim. E teve uma vez que um amigo meu me perguntou e falou assim, cara, mas todo sábado você está na igreja, você está envolvido com os adolescentes, você não para poder levar os seus filhos para outro lugar, você vai pagar esse preço. E eu parei para poder pensar, eu falei, não, eu não vou pagar esse preço, porque eu creio. E é o melhor lugar que eles poderiam estar. Que o Senhor, né, vai recompensar, que o Senhor vai agir. Então, é muito nessa linha. Né? É isso que você falou do exemplo, né, que nos remete a Deuteronômio 6, né, do andar, no levantar, no sempre, né? E eles olham tudo, como você disse. Então, o exemplo é fundamental. A maternidade, eu acho, particularmente, que é uma das tarefas mais difíceis que Deus me deu. Não é fácil, mas não tem preço, como dizia aquela propaganda que passava, né, antigamente. Não tem preço. É ardido, mas é gostoso, né? Aquele negócio. E você tem que prestar atenção no que está fazendo todos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, né? Então você tem que estar ali em alerta para tentar passar o melhor possível. Eu acho que é a chave, né? É você sempre ter a oportunidade. Agora, as pessoas do mundo não entendem. Já também me questionaram dos domingos. Os domingos são para ir no parque, domingo é para tomar sorvete, é para ir por uma praia, o final de semana. Eles infelizmente não entendem, mas não tem melhor lugar para os nossos filhos estarem. É verdade. Primeiro, do nosso lado. E segundo, servindo ao Senhor, né? Na casa do Senhor, ouvindo a palavra, crescendo em estatura e graça, que é o que a palavra diz que como deve ser, né? E, Ricardo, conta assim, um momento. Antes, só falar um negócio, mas não tem perfeição não, tá? Então é importante deixar isso claro. Então, tipo, às vezes, e muitas vezes a gente erra muito, né? Muito. Erra na atenção, às vezes no dia a dia, às vezes você está fazendo alguma coisa e o filho vem, ou a esposa vem e coloca alguma coisa, e aí eu não dou a atenção necessária, e aí eu falo, putz, errei aqui, e aí depois eu tento resgatar isso, né, de alguma maneira. Não sei se da maneira certa ou correta, mas... tentou refazer. Ou seja, é o tempo todo um aprendizado constante. Né? Constante. Isso é muito, muito interessante mesmo. Mas isso que você falou, né, Paty? Até acho que vale a pena precisar. Você falou que a gente fica com essa preocupação diante do filho, né? Mas essa preocupação é a nossa dependência de Deus, né?
Porque por nós mesmas porque você não tá acontece. Tendo uma vida com Deus, né? E aí você consegue, porque como você tinha falado antes, né? Que o adolescente, eu acho que ninguém gosta de hipocrisia, né? Mas o adolescente, quando ele percebe isso, ele tem aversão. Acho que um dos maiores problemas que nós temos como mães e pais é quando você fala uma coisa e faz outra. Exato. Né? Então, se eles precisam ver a sua vida com Deus, viva, né? Você ter prazer, né? Então, eu acho que esse é o ponto. A gente está ali com eles o tempo todo, mas na dependência de Deus, porque senão, é como você falou, o que mais a gente é falho. É verdade, é isso mesmo. E lá, com as crianças, você... o que primeiro vem à memória sobre um momento que você falou, nossa, estou vivendo, tá difícil, o negócio aqui tá obscuro, tenso, mas valeu a pena. Contei uma experiência que com um deles ou com todos eles, que foi fácil, que foi difícil. Vou contar uma experiência, talvez não com eles, mas uma minha que eu acho que vai fechar um pouco esse cenário como um todo. Quando os meus filhos nasceram, né, quando a gente foi escolher nome, etc. e tal, a gente sempre foi escolher uma perspectiva tipo de uma inspiração que a gente queria para cada um deles. Né? Eu e a Verônica, a gente decidiu os nomes assim. E quando cada um, né, nasceu, que eu peguei, etc., eu consagrei ao Senhor e eu orei ali e pedi ao Senhor algumas coisas para cada um deles. Né? E a minha família, assim, quando eu pego meu pai, minha mãe, talvez na casa da Verônica um pouco mais, né? A Verônica cantava no louvor, etc. Mas minha família nunca teve nada assim de uma veia artística, né? E aí, né, quando a Manu nasceu, eu consagrei a Manu e pedi que ela fosse uma levita da casa do Senhor, que ela cantasse. E hoje, quando eu vejo a Manuela cantando na igreja, eu vejo que Deus lá atrás, né, ou seja, ouviu, né, que Deus ouve as nossas orações e que Deus age, né, e eu sempre falo isso para ela, né. Então esse é um dos exemplos, né, de Deus fazendo uns mimos assim, né, de mostrar pra gente que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom. E talvez aqui se eu fosse parar para poder falar, eu ia falar de um monte de dificuldade, né? A gente tem dificuldade o tempo todo, né? Dificuldade às vezes no colégio, né? Dificuldade às vezes com preocupações, né? Com amigos, né? Então a gente tem dificuldade agora. O Guilherme está numa fase, né, do videogame, então tem a dificuldade, você nunca sabe qual é o ponto certo, até onde pode, aonde pode, até onde não pode, né? Também ninguém passou dessa geração para poder lá na frente falar se deu certo ou se deu errado, né? Então, tem algumas coisas que eu, pelo menos, vou na linha que tem algumas coisas que a gente não abre mão. Então, eu não abro mão de que ele leia a palavra, não abre mão que ele esteja compromissado com Cristo, etc. Mas coisas que era da minha geração, alguns tipos de esporte que fazia, etc., hoje mudou. Né? Então, o videogame veio ocupar um espaço. Então, tem muitas coisas que a gente fica o tempo todo na ansiedade e na expectativa se estamos errando ou acertando. E aí a palavra está em cima disso, né? De acertos e erros. Né? Um recado talvez até para o público que está nos assistindo é a gente confiar em Deus. Né? Porque essa demonstração do que aconteceu na vida da Manuela, né? E aquilo que eu coloquei para todos os outros também, que eu tenho certeza que o Senhor vai honrar, vai fazer, né? A gente vê que Deus age, Deus cuida, né? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Né? E a nossa família está dentro do arraial de Deus, né? Então os nossos filhos são do Senhor. Né? Se a gente parar para olhar lá no Êxodo, quando aconteceram as 10 pragas, o povo de Israel ele era preservado. Né? E o Senhor continua preservando os dele, né? Ao longo da jornada. Verdade. Nós comentamos num outro programa que o pai e a mãe que crê, ele espera. Né? Espera em Deus, mas espera crendo que Deus vai cuidar, fazer, né? Que Deus vai fazer. Né? Ali na isso frente. Nosso descanso.
Olha, eu não sei, né? A gente tem falado muito aqui de como a mãe fica maravilhada com os filhos, independente se quando eles chegam, ou adolescentes, os adultos, a gente fica assim envolvida com eles tremendamente o tempo todo, né? E a gente chega a achar que eles são os mais lindos do mundo. Aí né? são. Na verdade, eles são, né? Lindos. Eu acho que você deve ter visto isso na Verônica também. Com certeza. Quem nunca? Então, mas a gente acha eles lindos mesmo, e são maravilhosos, inteligentes, esforçados, e a gente corre o risco de perder de lembrança Romanos 3:23. A gente corre o risco de não olhar para os nossos filhos como crianças que trazem neles a corrupção de Adão. Né? Que trazem nele eles nasceram separados de Deus. E a gente olha para todas essas necessidades, né? É alimentação, é escola, é videogame, é vida social, é igreja. E, de repente, a gente não presta atenção que o que eles mais precisam é de regeneração. Sim. Né? E se a gente não... E Deus é Pai, né, gente? Porque graças ao nosso Pai, o Espírito Santo vem e dá um oi na gente, né? E você começa a sair dessa centralidade da maternidade sobre você mesmo, ou até da paternidade, ou os dois olhando para o filho, né? Porque tem isso também, né? Então, o Espírito Santo nos traz essa lembrança de que a gente tem que buscar a nossa maternidade, a paternidade centrada em Cristo. E aí é diferente, não gira mais em torno de nós, gira em torno dele. E nós que estamos girando em torno dele agora, não são as coisas girando em torno de nós ou dos nossos filhos. E eu gostaria de saber, Ricardo, se acontece esse maravilhamento com os pais também, né? Com os filhos. Sim, sim. Muito. Com certeza, né? Dá orgulho, né? Às vezes quando faz alguma coisa bacana, quando vai bem na prova, quando... agora lá em casa é aula de música, né? A Mari faz piano, o Guilherme bateria, então, tipo, cada vitória deles é uma vitória nossa também, né? Então isso a Manu faz canto, ukulele, então, tipo... e aí as etapas, a gente vê também literalmente cada um se identificando com uma coisa, né? Um vai mais para leitura, o outro vai mais para parte tecnológica, né? E isso de alguma forma é muito gostoso, né? E é isso mesmo, né? O exemplo que você trouxe é muito rico, né? Quando você estava falando, eu estava lembrando no próprio texto bíblico, né, quando o texto clássico, né, o pai perde 10 filhos, só que antes ele estava ali se entregando pelos filhos, né? Ele jejuava pelos filhos, né? Então, tipo, tem um sacrifício da nossa parte espiritual, né? Para poder ser feito, né? A gente não vai salvar os nossos filhos, né? É Jesus que fez o sacrifício na cruz, mas ele nos ensina a orar sem cessar. E os filhos foi aquele que ele nos deu para poder cuidar, né? Então, isso é muito precioso, né? E por outro lado, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então seremos cobrados por isso. Você tem 3 cobranças. E isso que você falou, né? A gente se maravilha com o filho, mas você tocou num ponto tão bonito. Isso que eles fazem, né, é um tipo de honra, né, para o pai, né? Ele recebe como uma honra, né? É honrar o pai. É bonito isso. E agora eu queria saber uma coisa mais específica. Como que o Evangelho traz graça para o homem na paternidade dele? Como que o Evangelho traz graça para o homem na paternidade dele? Eu acredito que se não fosse o Evangelho, a minha paternidade não teria sentido, né? Porque qual era o propósito que teria em cima da minha paternidade? Era um propósito talvez que ficaria aqui. Hoje a minha paternidade ela não está vinculada, né, naquilo que eu posso deixar para os meus filhos materialmente, mas na herança que eu posso deixar para eles espiritualmente, para eles poderem marcar a geração deles, né? Ou seja, fazer diferença na vida de outras pessoas, ou seja, fazer diferença, e aí não só na igreja, mas para os amigos deles que não são cristãos, né? Ou seja,
estarem envolvidos com o grande chamado de todos nós, que é ser testemunha de Cristo. Né? E aí, né, como tudo na vida, né, a paternidade, eu acho que é o micro, né, talvez quando a gente olha lá, né, o Evangelho, né, falando para poder a gente ir Samaria, Judéia, até os confins da terra, então a paternidade ali é o elo central, né, o micro, é onde tudo começa. Né? Por isso que a Bíblia fala até que você tem que agir bem na sua casa. Né? Então eu acredito muito nessa forma e acredito que é só literalmente pela graça, né? Porque as nossas vontades elas vão nos levar para outro lado. A gente também tem outros interesses, né? Interesse de cada vez ter uma vida talvez mais confortável. É fácil, né? Perder o foco, né? É muito fácil. Muito fácil. E você né, o que o Espírito Santo que nos toca e nos traz de volta para o prumo, para o foco, que é Cristo, né? Por isso que eu acho sensacional, né, que o Evangelho é pela razão, né, não é pela emoção. Porque se fosse pela emoção, né, você está sentindo, você está indo bem. Você não está sentindo, você desviou, você vai... Ou seja, desviou que eu estou falando nem sair da igreja, você vai por um outro caminho, né? Você vai por uma outra rota. Agora, pela razão, você crê. E aí, tipo, não é pela tua vontade. Eu tô sem vontade de orar, eu vou orar. Né? Eu tô sem vontade de dar amor, eu tenho que dar amor, né? Porque amar é um verbo, orar é verbo, tá atrelado à ação. E o Evangelho tá atrelado à razão. Né? Então isso eu acho que é o grande gostoso do Evangelho, né? Que lindo. Então é sempre a graça, né? Aquilo sempre a graça. Bate sempre em cima. Tanto no maternar como para a paternidade. A gente tem visto muito comercial tão bonito de pai, né? Hoje em dia, né? Parece tão mais leve, né? Parece tão mais assim jovial e é bonito e realmente é bem interessante como hoje o homem participa, né? Na lida com os filhos. Mas eu fico vendo esses comerciais e penso assim, no tempo do nosso pai não foi assim, né? Não. E eles fizeram um trabalho árduo, não fizeram? Sim. Opa. Eles fizeram um trabalho amoroso, fizeram um trabalho intencional, né? Então, quando, assim, dá até uma coisa assim na gente, quando você olha, né, aonde você está indo e o trabalho que foi feito por você lá, né? E a gente tem vontade de fazer isso também com os nossos filhos. E a gente tem que fazer com que eles estudem, que eles se desenvolvam, e é um compromisso mesmo que o pai e a mãe têm com a criança. Mas a graça de Deus, como você acabou de falar, nos incomoda. A gente não quer só para agora, a gente não quer só para esse mundo. Né? A gente quer que os nossos filhos, que viajem, que conheçam vários cursos, façam vários cursos, mas a gente quer que eles conheçam Jesus. Amém. Né? Que eles conheçam Jesus e ao conhecerem Jesus sejam salvos, né? Sejam regenerados por Jesus. Mas, em contrapartida, a gente sabe que a nossa vida moral, a nossa fé, o nosso cuidado de levar na igreja, de cuidar, de ler a Bíblia junto, todo esse empenho, Ricardo, que você está contando aqui, que é árduo, né? Que é feito pelos filhos, você está fazendo, muitos pais também estão fazendo pelos filhos dele, mas a gente sabe que isso não traz garantias que os nossos filhos adorem a Deus. Né? E muito menos traz garantia que eles obedeçam a Deus, porque obedecer tem a ver com amor, tem a ver com adoração. Né? Então eu queria perguntar para você, o que você poderia, como você vê, o que você acha que realmente Deus determina ao homem na paternidade dele para abençoar a vida espiritual dos filhos? O que Deus determina ao homem, né, para que na paternidade dele ele possa abençoar o filho espiritualmente? Vamos lá. Deixa antes até de responder essa, eu queria fazer um complemento daquela parte da graça que ficou queimando aqui no coração. Literalmente é só pela graça, né? Porque quando a gente pega a paternidade,
o exemplo, e aí não só a paternidade, né? A questão da masculinidade, né? Sim. O exemplo é um exemplo duríssimo, né? E inatingível, né? Que é o exemplo de ser como Cristo foi, o cabeça do lar. Então, quando a gente olha para esse exemplo bíblico, você fala assim, eu não tenho condição. Né? Isso é inalcançável. Né? E aí você tem consciência... Isso é nivelar por cima, né, Ricardo? Você tem consciência que é pela graça, né? Nossa, que é só pela graça. Né? E o nível é tão lá em cima, né, que qualquer coisa que você faz, né, jamais vai chegar lá. Eu tenho falado sempre para os meninos da UPA, né? A gente tem 3 bandas lá na UPA. E aí... Diga-se de passagem, lindíssimas. E aí as bandas, o que acontece? Tem aqueles que querem cantar com quem já está mais avançado, etc. E tipo, como eu não entendo nada de música, eu falo sempre para eles, eu falo, não, bota aí, toca aí, tava ótimo, etc e tal. A Lígia aqui, que é envolvida com louvor, etc, deve estar achando péssimo o que eu tô falando. Porque na minha concepção é o seguinte, né? O cara que tá tocando melhor ali, eu não sei se Deus está recebendo aquele louvor, né? Meu coração. Porque imagina, né? Você pega o melhor músico que tem, ou seja, o melhor guitarrista, o melhor baixista, etc e tal, a referência ela é desproporcional, né? Porque quem vai aceitar aquilo que ele está fazendo é o cara que criou a música, né? Então, tipo, a distância é muito grande. Então, o que eu falo para eles é, faz o seu melhor, faz com o seu coração. Né? E Deus vai olhar, né, para aquilo que a gente está fazendo com o coração e não na forma que a gente está fazendo. Mas voltando lá, né, depois de ter falado da graça da nossa falta de condição, só repete para mim a pergunta. Sim. Mas até você estava falando isso, eu estava lembrando também, só uma parte aqui, a gente tem estado junto com o CP, com o UPA, né? E a gente fazia muito... Por sinal, né? Tem que voltar a dar aula na UPA, né? Eu falei com o Luiz essa semana. Ele falou... Tá gravando isso? Fica a dica. Então, e a gente fazia muita competição. E aí, isso que você falou de tá tocando bem, mas está tocando bem para Cristo, né? Bem para quem, né? E a gente fazia campeonato, e aí que tinha mais habilidade chegava primeiro. E aí a gente começou a perceber isso e começou a tentar trabalhar o coração. Aí a gente separava em turma e a turma toda tinha que chegar junto. Então, quando o amigo que não tinha a habilidade que ele tinha ficava enroscado lá, atravessando a ponte do rio que cai, ou qualquer coisa assim, ele tinha que ir lá ajudar. Isso ajudou tanto a gente. E é isso, né? Tocar bem, no caso que você estava falando, é quando você consegue fazer que todos louvem junto, né? E aí isso traz uma ideia para a paternidade, né? A gente ser um pai ali como Cristo, cuidando da igreja, né? A Elza é sensacional. Não. Elza. E aqui a pergunta, olha. Fantástico, gente. O que você acredita que Deus determina, né? O que ele quer da paternidade para que o pai possa ajudar o filho espiritualmente, uma vez que a fé do pai não é uma certeza para a fé do filho, né? Eu acredito que o que Deus quer da paternidade é esforço. Né? Quando você olha para todos os parâmetros, a gente é incapacitado para tudo. Né? Eu não consigo fazer com que o meu filho pense da mesma forma que eu. Né? Eu não consigo fazer com que o meu filho ame a Cristo como eu gostaria. Né? Eu não consigo fazer com que o meu filho esteja protegido de certas amizades. Eu não consigo fazer que meu filho esteja protegido das artimanhas do diabo, né, e das ciladas, né, das flechas do maligno. E aquilo que eu vejo, né, que é talvez o cerne da paternidade, é esforço, né, de saber que eu não tenho condição, mas eu tenho que me esforçar para poder fazer o meu melhor. Né? Em todos os sentidos, né? No sentido material, de tentar dar o melhor para o meu filho, no sentido da ética e moral, né? Tentar ser um exemplo, no composto espiritual, né? Dele ver de fato aonde está o sentido da minha vida. Então acredito que o esforço, e aí por que esforço?
né? Porque não é um negócio fácil, né? Não é um negócio que é alcançável. Demanda, né? Mas é algo o tempo todo que a gente tem que ficar buscando e indo atrás. E achei muito bonito. Você falou várias vezes esforço. Momento algum você falou sacrifício, porque sacrifício só teve um, de Jesus na cruz, né? Então, e também você me fez lembrar de uma história de alguém que carregava 2 vasos, né, aqui com água e levava para um determinado lugar. Um dos vasos, de tanto se esforçar, de tanto carregar a água, de tantos anos, ele foi se rachando. E aí ele chegava lá no lugar que ele tinha que levar água com menos água que o outro vaso, né, que estava preso do outro lado. Só que quando você olhava o caminho daquele que veio se derramando, era florido, né? As sementes tinham nascido e o outro não. Então, é lindo ver você falar isso, porque realmente a gente, como mãe, a gente vê essa vida de pai, né? Esse esforço do pai, tanto nos nossos pais como nos pais que são os nossos maridos hoje, pela graça de Deus. É isso mesmo. Amém. Nossa, e assim, outra coisa assim que é difícil para mim, a Bíblia fala que os nossos filhos são flechas, né? Para que eles avancem, para que eles levem, né? Nós já falamos aí do ID, né? Para que eles levem o evangelho por lugares que a gente não vai estar lá. E foi muito engraçado quando eu entendi isso. Eu falei, a Bíblia ela é perfeita, né? Tudo que tem lá faz parte, é importante. Aí o dia que eu falei, flecha, na mão do guerreiro, não é uma espada, não vai ficar aqui, né? E então, ela vai embora. Vai embora, né? E ela, assim, ela vai para o alvo, vai para Cristo. Então, é muito importante que a gente crie mesmo, dependendo da graça, porque só a graça pode fazer essa flechinha acertar o alvo. É verdade. Amém. E sabe o que é lindo? Quando a gente pensa nessa metáfora da flecha, é que se ela for pelo caminho errado, você pode ir lá e pegar e lançar novamente. Né? A gente tem essa oportunidade, né? Que Deus dá essa oportunidade para a gente de pedir perdão, de refazer e recomeçar. E isso é maravilhoso. Sensacional, né? isso. Muito bom. Maravilhoso a gente olhar para essa metáfora desse jeito. E Deus faz isso com a gente, né? Que a gente cobra dos nossos filhos. A gente fala, vou ter que falar de novo, né? E ele vai e pega a gente de novo. Não, é por aqui. E vai. E lança de novo. E lança de novo. Todos os dias, né? Deus faz isso com a gente. Mais de uma vez toda por semana. Dia. Mais de uma vez por dia, eu diria. E que bênção, Ricardo. Que bênção ter você aqui com a gente. Ouvir, te conhecer melhor como pai, né? Porque a gente às vezes está distante e não tem essa oportunidade de conversar. E eu fiquei pensando aqui também, enquanto você falava, naquela música que fala, é meu, somente o meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Nosso trabalho é descansar nas mãos de Deus, né? Tanto a paternidade quanto a maternidade. Que bom que a gente pode fazer isso. E diante de tudo isso, eu pensei numa pergunta, mas que eu não vou dar essa para o Ricardo responder. A pergunta aqui é a seguinte: a Bíblia fala que a gente precisa honrar os nossos pais. Mas e quando aquele pai não honra a Deus? Como é que a gente faz isso? Eu queria chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai. A palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, verso 1, diz que os filhos devem obedecer os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É um mandamento bíblico que todos os filhos obedeçam seus pais. E esses pais podem ser cristãos ou não. E o limite dessa honra e dessa referência é no Senhor. Quer dizer, mesmo que o pai não seja cristão, o seu filho pode honrá-lo no Senhor, obviamente entendendo o limite que se algo for para desobedecer a Deus ou desagradar, o filho tem essa liberação por parte do Senhor. Por outro lado, a ideia de no Senhor significa que a motivação maior de um filho em honrar o seu pai deve ser, acima de todas as coisas, agradar o próprio Deus. Ainda que o pai não conheça o Senhor, essa honra que o filho pode dar vai levá-lo à palavra de Deus, vai evangelizá-lo e vai mostrar a graça do Senhor, honrando, obedecendo e vivendo de forma obediente e orando pelo seu pai também. Então isso é importante para o testemunho cristão, e a atitude desse filho, né, também será na vida prática do seu pai a pregação do evangelho.
Muito obrigada, pastor Tiago. Como é bom aprender da palavra de Deus e como é gostoso a gente ter essa esperança e esse descanso, né, em Deus. Ricardo, a gente está chegando no fim do nosso programa e eu queria te pedir para dar uma palavra final para os pais e também para a sua visão sobre o maternar. Conta para a gente um pouquinho. Olhando talvez aí para maternar, né? Olhando para o papel da mulher e do homem, tudo que Deus faz é bom, né? E a maternidade foi Deus que criou, né? Se a gente pega lá em Gênesis, né, a gente vê que o conceito de família foi Deus que criou, a paternidade foi Deus que criou, a maternidade foi Deus que criou. Deus se coloca como pai, fez uma mulher para poder ser mãe, para poder começar a nossa história. E talvez não é dica, né, mas o conselho é estude Gênesis, né? Eu acho que Gênesis ensina muito. Olha aí, acompanha esse programa, né? Ou seja, que a gente tem outras coisas bem legais, né, na igreja, na TV, discipulado aí das mulheres. A Elza é super envolvida aí, a Verônica fez, foi ótimo para nossa casa, ficou super animada, vinha dividindo as coisas que acontecia, os vídeos. Então cresça, né, em família. Eu acho que isso é talvez o grande recado aí. Nossa, que bom, que bênção, que alegria. E para fechar o nosso programa, a gente tem um Alô Vovô muito especial. Eu queria pedir para rodar o nosso quadro Alô Vovô. O que é ser avô? Bom, ser avô é ter o privilégio de ver a sua descendência se multiplicar na terra. Ser avô é curtir os filhos dos filhos. É ver a sua descendência se perpetuando na história. Enquanto nossas forças vão se enfraquecendo, Deus suscita uma nova geração revestida de vigor. Ser avô é ter maturidade, é ter sabedoria, é tratar os netos com doçura, dando a eles o exemplo de uma vida cristã irrepreensível. É transmitir a esta geração, a futura geração, os mesmos valores que pautaram a nossa vida até aqui. Para que os filhos dos nossos filhos conheçam a Deus e o tornem conhecido. Eles ponham os olhos em Deus e tenham a confiança nele, para que possam crescer no meio de riscos e oportunidades, sabendo fazer a distinção entre o bem e o mal, fazendo opção pelo bem, andando com Deus, servindo a Ele e glorificando-o através da vida. Alguém já disse que os netos são filho com açúcar ou a sobremesa da vida. Temos o bônus sem o ônus. Que privilégio é ser avô. Eu me alegro muito por ter esse grande privilégio. Que delícia ouvir essa mensagem do pastor Hernandes. Como é bom a gente ter homens mais experientes, ter pais presentes na nossa vida. E vocês viram que o nosso programa hoje foi todo especial, com depoimentos de homens muito especiais para nós. Que isso tenha feito diferença na sua vida. Mas eu queria falar para você, que às vezes tem uma história diferente com o pai, você mãe que às vezes está sozinha nesse momento porque o pai já faleceu ou por qualquer outro motivo, eu queria dizer que nós temos um Deus, que é nosso pai e que jamais vai nos abandonar. Amém. Ele é perfeito, ele é santo, onisciente, onipotente e onipresente. Descansa nele, confia nele, né? Que o mais ele fará. E eu digo o mesmo para vocês, pais. Que vocês possam descansar em Deus e crer que ele vai fazer a obra na vida dos nossos filhos, apesar de nós. Amém. E eu não podia deixar de finalizar o nosso programa sem a nossa frase. Mas hoje, em especial para vocês, pais, há um belo lugar na graça de Deus para a paternidade. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Tchau, tchau.